especial, uma noite de ceia do Senhor. Eu sempre recebo como dádiva poder ministrar nesse culto em especial. Tenho uma gratidão muito grande a Deus por poder ministrar a palavra num culto tão especial como é a Santa Ceia, por ser uma ordenança deixada pelo nosso Jesus até que Ele volte. Então, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6. Nós vamos ler do verso de número 30 até o verso de número 35. Já está na tela. Quero que você me acompanhe nessa leitura. Diz assim: eles responderam: se deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal. O que o Senhor pode fazer? Afinal, nossos antepassados comeram maná no deserto. As Escrituras dizem: Moisés lhe deu de comer pão do céu. Jesus disse: eu lhes digo a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu. É o meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão do céu, o pão de Deus, é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dê-nos desse pão todos os dias, disseram eles. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Feche os seus olhos para uma breve oração. Obrigado, Senhor, por tua presença graciosa neste lugar. Obrigado, Senhor, por podermos celebrar livremente a ceia do Senhor, ao qual tu tens chamado os teus filhos a participarem da mesa contigo. Obrigado por esse privilégio, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pão da vida. Essa foi um dos primeiros, quer dizer, foi o primeiro dito de Jesus, eu sou. Em João, no Evangelho de João, claro. Você vai ver várias vezes ele falando, eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, no Evangelho de João, você vai ver várias vezes Jesus falando quem ele é. E aqui, ele está falando que ele é o pão da vida. Você vai lembrar que esse trecho aqui, ele está dentro daquele contexto que há a multiplicação dos pães e peixes. E aí, então, Jesus, ele atravessa o lago, e as pessoas, então, vão até... elas acordam pela manhã e não acham Jesus naquele lugar, que elas viram a multiplicação e elas vão atrás. E aí, quando chegam do outro lado, então, encontram Jesus e os discípulos, e eles perguntam, como você chegou aqui? Como foi que você chegou até desse lado? E Jesus, então, ele indaga eles pela motivação da procura. Eles foram atrás e talvez se fosse você iria olhar isso como algo muito bom. Nossa, eles querem ouvir mais, eles estão com fome do que eu estou falando. Mas Jesus, conhecendo o coração deles, ele fala assim, olha, vocês não estão aqui a não ser por outra coisa, a não ser a comida. Vocês comeram, ficaram saciados e vieram atrás, porque querem mais. A comida de ontem já não está fazendo mais efeito, então vocês precisam se alimentar novamente e vocês vieram atrás. Isso está lá no verso de número 26, diz assim, olha, eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhe dei alimento. Era como se eles estivessem pensando pela barriga, estivessem pensando pelo estômago. E eles exigiram um sinal como base para crer em Jesus. Mesmo eles tendo visto o milagre lá no verso 14. Porque no verso 14 desse mesmo capítulo, eles veem a multiplicação e eles ficam maravilhados com aquilo. E aí, olha o que diz o texto. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou, sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. E aí, quando segue o texto, eles até pensam em pegar ele e entronizá-lo como rei. Olha só, que negócio interessante. Essas mesmas pessoas que veem o milagre acontecer, eles querem agora pegar Jesus e colocá-lo como rei, mas logo adiante, são as mesmas pessoas que pedem outro sinal.
como se aquele não fosse suficiente. Elas querem, não, Senhor, faça algo mais para que eu possa crer em você. Eu quero, de fato, ver algo poderoso acontecer. Eles esqueceram do milagre tão rapidamente. E Jesus, então, Jesus acusa aquela multidão de não enxergar o que está acontecendo, de não enxergar além dos aspectos externos. Eles só viam a provisão e o sustento. Eles não viam nada mais do que é material. Eles não tinham uma visão além. Tinham uma visão muito limitada. Eles estavam atraídos pelo ventre. A visão deles era o quê? A comida. Mas não era o Jesus que fez o milagre. Eles se preocuparam muito mais com a provisão do que com a pessoa que realizou o milagre. Eu já vi, quando eu fui algumas vezes lá no sertão, de algumas pessoas se aproximarem dos missionários, em algumas vezes que eu estava lá presente, eu vi isso, de pessoas virem para a igreja apenas porque viu o carro branco chegar, que era a Auroch, e sabiam que quando o carro branco chegasse, vinha cesta básica, vinha doações, e então essas pessoas corriam para a porta da igreja esperando. E eu lembro que uma vez Cristóvão me repreendeu. Não sei se foi Cristóvão ou se foi Plínio. Um dos dois me repreendeu, porque eu cheguei, eu abri a carroceria e eu comecei a dar a cesta básica para o pessoal chegando e eu estava dando. Falou, não é assim não, velho. Aqui não é assim. Porque algumas pessoas só vêm aqui só por causa disso. Pega a cesta e vai embora. Não volta mais para a igreja. Aí eu falei, entendi. Então, a presença delas não é pelo Senhor, não é pelo que a igreja é, mas pelo que a igreja pode dar. O que a igreja pode suprir. Então, elas se aproximam disso. E é o que essa multidão aqui está vivendo agora, nesse momento. Eles querem comer. E sabiam que Jesus podia dar o pão para eles, porque já tinham experimentado. Mas quando Jesus começa a indagá-los, começa a questioná-los, eles começam uma espécie de uma... É um diálogo mesmo, mas um confronto com Jesus. Porque ele fala assim, lá no verso... Se não me engano, no verso 30... o 31, fala assim, afinal, nossos antepassados comeram maná no deserto. E as escrituras dizem, Moisés lhes deu de comer pão do céu. E olha que negócio interessante, e você vai concordar comigo. Essa afronta, essa carteirada que aquela multidão, com aquelas pessoas... Eu não acho que foi uma multidão, assim, todo mundo falando ao mesmo tempo, mas devia ter ali um representante, né, falando cara a cara com Jesus. Eu acho que pelo andar da carruagem, pela história, nenhuma pessoa que falava de Deus, tanto no Antigo Testamento, ou até mesmo antes da chegada de Jesus, falava para crer nele. Mas falava para crer naquele que enviou. Não sei se você consegue entender o que eu estou falando. Por exemplo, o profeta Isaías, ele não chegava assim, creiam em mim. Mas falava, creiam em Deus. Mas aí vem Jesus e falam, creiam em mim. Eu sou o pão da vida. Olha que negócio complicado no raciocínio daquele povo. Eles estavam acostumados a ouvirem profetas. O próprio João Batista jamais ele chegaria, ele chegou em algum lugar e falou, creiam em mim, porque eu sou. Não, pelo contrário, João Batista ele se humilhava. Olha, vai vir alguém que virá após mim, que eu não sou digno de desatar a sandália dos pés. E aí, logo depois de João Batista, chega um cara conhecido da região, filho do carpinteiro, e fala assim, creio em mim. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Na mente daquele povo, fica um negócio meio confuso. Poxa, mas como assim? Como assim a gente vai crer nele? A gente está acostumado a crer em Deus. A gente está acostumado a confiar em Jeová. A gente está acostumado a ir no templo para essa culto a Jeová. Como é que eu vou confiar nessa pessoa, eu vou acreditar. E aí Jesus, então, ele
ele continua o seu diálogo, e a verdade é que ali tem algo interessante no diálogo de Jesus. Ele está fazendo um contraste entre o alimento que perece e o alimento que não perece. Ele faz um contraste entre o trabalho e a dádiva. E aí no verso 27, olha só o que diz o verso 27. Não se preocupem tanto com coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar, pois Deus o Pai colocou em mim seu selo de aprovação. Então ele faz esse contraste entre o alimento que perece e o alimento que permanece para a vida eterna, e entre o trabalho e entre a dádiva. Porque o pão que desce do céu, ele é dado. Ele não é adquirido por preço. Você não paga para comer do pão da vida, você recebe porque ele dá. E aí, aqui cabe lembrar um texto lindo, que está em Isaías, capítulo 55, verso 1 e verso 2. Diz assim: alguém tem sede? Venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro. Venha, beba vinho ou leite, é tudo de graça. Por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouçam-me, e vocês comerão o que é bom, e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Jesus, ele sabia do que realmente aquelas pessoas precisavam. Jesus, quando ele está ali dialogando com aqueles homens e aquelas mulheres, ele sabia o que realmente era mais importante para aquelas pessoas. E não era o pão de farinha. Essa semana eu comecei uma reeducação alimentar, e aí o meu Nutri lá, ele zerou qualquer tipo de massa. Eu sabia que eu já devia largar isso há muito tempo. Eu sabia que... Só que eu vinha reduzindo, só que agora, assim, velho, virou uma chave na minha cabeça. Eu falei, cara, eu vou ser radical nisso. E essa semana, eu comecei, já estou no 4º dia, sem botar um grãozinho de farinha de trigo na boca. E é impressionante como o meu corpo está reagindo diferente, velho. Impressionante, assim. Era como se eu tivesse intoxicado. Talvez aqui os nutricionistas aí devem entender melhor do que eu nisso. Mas é como se eu tivesse todo inflamado. E é interessante como tem sido diferente essa semana, depois que eu deixei de comer pão, massa branca, esse negócio. Tem sido muito bom. Inclusive, nos próprios treinos, assim, eu tinha um conceito, eu não estou falando que o pão é vilão, não é isso. Mas eu achava que o carboidrato seria muito importante ali no treino e tal, e de fato é. Mas a fonte limpa do carboidrato é que faz o treino valer a pena e ser mais rentável. Então, assim, tem sido uma semana bem interessante, mas não é desse pão de trigo que Jesus está falando que é o mais importante. Era o pão da vida. Era, de fato, esse pão que faz toda a diferença. Era, de fato, esse pão que muda a vida da pessoa. Porque aquele pão feito de farinha e fermento, você come e em algumas horas ele já vai embora. Mas o que Jesus está propondo para aquele povo era algo muito além. Era algo muito mais poderoso. O sinal era só mais um sinal. Era só mais um sinal. Era a porta de entrada para que eles reconhecessem quem estava diante deles. O sinal era a porta de entrada. Mas eles não viram essa porta. Eles não viram esse pão que desceu do céu diante deles. Eles não viram. Jesus é o pão da vida que dá a vida. É o pão que, de fato, traz a vida ao que estava morto. Em Efésios, capítulo 2, verso 1, diz assim: vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados. Colossenses, capítulo 2, verso 13 e verso 15.
13 ao 15, vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhe deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Jesus é o pão da vida, que dá a vida ao que estava morto. Era essa a real necessidade daquela multidão. Era essa a real necessidade. Eles estavam mortos. E aquele pão que eles comeram e se saciaram, não era o pão que lhes daria vida. Não era o pão que iria, de fato, dar uma vida eterna. E é verdade que muitos ainda pensam dessa maneira. Pensando apenas a nível material. Assim como foi a mulher samaritana, em João capítulo 4, você vai lembrar que Jesus está falando para ela da água da vida. E ela pensa que é uma água que ela precisa tomar e nunca mais terá sede. E ela pede, Senhor, então me dê dessa água, para que eu não precise mais subir a esse poço, que eu não precise mais vir aqui buscar. Mas não era dessa água que Jesus estava falando. Ele era a própria água da vida. E muitos vivem nessa dimensão natural das coisas. Vivem apenas nessa dimensão racional das coisas. Eu estou fazendo um curso de Ítalo Marcilli e ele fala algo interessante. Aquilo que não é conhecido, não é visto. Aquilo que não é conhecido, não é visto. É um negócio meio intrigante entender essa frase. Meio complexo, é bem verdade. Mas é pura verdade. Aquilo que não é conhecido, não é enxergado. Vamos pegar um exemplo aqui para você entender o que eu estou falando. Para mim, aqui é a uva. Mas é uma representação, não é a uva fruta. Mas se tiver aqui um agricultor que conhece de parreira de uva, ele já vai olhar assim, ele vai saber qual é a espécie, ele vai saber quanto tempo demora a maturação, ele vai saber de que país veio, ele vai saber a história desse tipo de uva. Então, para mim, isso é desconhecido. Eu estou olhando a fruta. Não vejo nada além do que isso. Mas aquele que conhece da cultura, ele já vê muito além. Ele já vê muito além. Voltando a falar do pão aqui, né? Talvez você olhe assim, pão é pão. Pão é pão. Mas se você perguntar para Júlio e Natalícia, que tem experiência com padaria, eles vão falar, não é assim não. Pão de milho é uma coisa, pão francês é uma coisa, pão de leite é uma coisa. Ele vai dar especificação, por quê? Ele está falando da substância, do que compõe de fato o pão, e cada tipo de pão. E muitas pessoas apenas ficam nesse nível, ainda tão material, que não conseguem ver além do que está acontecendo. Levam um caminho de fé pela razão. Aquilo que eu não consigo mensurar, aquilo que eu não consigo medir, aquilo que eu não consigo definir, eu não creio. Aquilo que eu não consigo raciocinar, não é verdade. Só que aí a gente cai do cavalo. Porque quem conheceu a mente de Deus? Quem foi o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para que depois ele fosse retribuir? Os pensamentos dele são muito mais elevados do que os nossos pensamentos. Os planos dele são muito mais altos do que os nossos. E aquele povo, naquele presente momento, eles não conseguiam entender isso. Eles não conseguiam ver isso. Mesmo sendo Jesus a pessoa que fez o milagre, ainda não era suficiente para eles, porque eles apenas raciocinavam a vinda do Messias. Quando o Messias chega, ele rompe com toda a expectativa, ele rompe com toda aquela esperança de que ele viria montado num cavalo, iria fazer uma revolução, iria fazer uma revolta. Mas não foi assim. Jesus veio pelo caminho da humildade. Jesus veio pelo caminho da mansidão. Jesus veio pelo caminho do serviço. E aí, então, fica na contramão do sistema. Como pode um rei servir?
Como pode alguém tão poderoso como é o Messias lavar os pés dos discípulos? Como pode alguém que tem tanto poder fazer barro com a saliva e passar nos olhos do cego e curá-lo? É impossível para aquela geração ali crer naquele Messias. Era impossível, porque a esperança era que seria um cara muito forte, um cara com ímpeto político e de guerra, iria fazer uma revolta contra Roma. Mas não foi esse Jesus que apareceu. Veio um Jesus experimentado nas dores, aprendeu a obediência pelo que sofreu. E infelizmente, pessoas querem seguir no caminho do Evangelho, raciocinando o Evangelho, baseando o Evangelho na sua razão. Hoje eu conversava com o Gui, de um irmão que saiu lá da comunidade. Eu fiquei assim bastante triste, porque é um irmão querido, e a razão pela qual ele saiu, eu até respondi ao Gui, falei, rapaz, eu não estou acreditando nisso, mas foi porque, bom, eu não posso falar aqui, mas foi uma questão assim, eu vou parafrasear, tá bom? Foi uma questão assim, porque o conceito tal usado na videira não presta para mim. Porque o entendimento que eu tenho acerca da ressurreição é tal. Porque o conceito que eu tenho disso em relação à salvação aí. Aí eu falei, poxa, Gui, sério que foi isso, velho? Ele queria algo que ele pudesse mensurar. Então, aquilo que ele pode definir, ele pode crer. E aí ele trocou de denominação e foi para uma outra lá, que eu sei que é bem rígida, assim, é bem tradicional. Mas ele foi baseado no raciocínio. E eu falei com o Gui assim, velho, mas não pode obrigar as pessoas a andarem conosco, é verdade. Mas eu espero que esse amado, ele encontre Jesus de fato. E que ele não crie um Jesus na sua cabeça para seguir. Que ele não defina um Jesus em sua mente para ir então servir a Jesus. Mas que sirva a Jesus e viva com Jesus de fato, com o Jesus verdadeiro, o Jesus da Bíblia, e não o Jesus da biblioteca, o Jesus dos muitos livros teológicos. Eu vou escolher uma linha doutrinária aqui para mim, e eu vou seguir essa linha doutrinária, custa o que custar. E Jesus está nela? Jesus faz parte dessa linha doutrinária? Eu prefiro ser um leigo teológico, mas com vida com Jesus, do que cheio de teologia e ser um pingo de Cristo. Porque é Jesus que faz toda a diferença. É Jesus que muda toda a estrutura da vida. É Jesus que muda toda a definição e o conceito de vida que temos. Porque a vida emana de Cristo. A vida é Cristo, a vida está em Cristo. Então é a partir dele que eu me defino. Não é de Francis Bacon, não. E continuando aqui para fechar, Jesus, ele é o pão da vida. Além de ele ter a vida em si mesmo, ele dá a vida. Ele pode transmitir a vida. E isso é interessante porque não é algo externo, queridos. Ele não vai abrir sua boca e colocar aí uma pílula e dizendo, esse é o pão da vida. Ele não vai abrir a sua boca e colocar aí um negocinho, engula isso, é o chip do pão da vida. O pão da vida é Ele. É por isso que eu preciso comer dele. Eu preciso beber dele. É necessário eu estar nele. É necessário ter a sua vida encarnada na minha vida. Isso que é necessário. E muitos confundem achando que o pão da vida é uma coisa qualquer, é um antídoto, é um comprimido, é uma pílula que eu tomo quando estou em baixa. Então, quando eu estou em baixa, eu tomo essa pílula, eu fico bem. E aí agora, aí dura mais uns 15 dias. Essa semana a Dani me surpreendeu, saindo da conexão aqui, mandou uma mensagem de uma discípula, que ela ama fazer devocional. E aí ela pediu para eu gravar um áudiozinho rápido.
sobre vida devocional. Rapaz, eu gravei o áudio na hora que ela pediu. Sabe por quê? Porque eu senti, eu percebi, eu entendi a sede dessa irmã, velho. Essa fome por Jesus. Ela queria aprender como fazer devocional. Como é que eu faço devocional? E aí eu falei como eu faço devocional. Outras pessoas também gravaram para ela. E eu fiquei encantado com essa atitude. Com a fome dessa irmãzinha. De querer mais de Jesus. Ela não estava preocupada procurando livros teológicos. Ela queria o devocional. Como é que eu posso ouvir Deus? Como é que eu posso falar com Deus? Como é que eu posso me alimentar de Deus? É isso que faz toda a diferença. E Jesus, Ele dá de si. Ver a Jesus não muda a sua vida e a minha vida. Lucas, que isso? Ver a Jesus não muda a sua vida e a minha vida. Precisa muito mais do que isso. Porque muitos naquela multidão viram Jesus, mas não seguiram Jesus. Quando você discorre o capítulo 6, você vê que várias pessoas vão embora porque o discurso de Jesus é pesado. O discurso de Jesus ofende a ética e a moral daqueles homens, daquelas mulheres. Então, ver a Jesus não faz. Você pode ficar chocado, pode ficar assustado, pode ficar vislumbrado, mas passará. O que vai fazer você, de fato, ter a sua vida mudada é estar em Jesus. É comer de Jesus. No verso 53 de João 6 diz assim: Então Jesus disse novamente: Eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Olha o que Jesus disse. Se você não tiver comido da minha carne, bebido do meu sangue, varão, você não tem a vida. Ser um espectador de Jesus não produz vida. O que gera vida de Jesus em mim e você é quando nós estamos nele, comendo e bebendo dele, nos alimentando dele. Ele sendo a nossa fonte de motivação, de alegria e prazer. Ninguém precisa, presta atenção, ninguém precisa sair de Jesus para ter uma vida de prazer. Ninguém precisa sair de Jesus para ter uma vida de prazer. Inclusive o sexo. Inclusive o sexo. Porque o sexo, no casamento, é uma bênção tremenda. Uma coisa maravilhosa. Então Deus não priva as pessoas do prazer. Pelo contrário, Ele proporciona, Ele gera um ambiente para que isso seja feito debaixo de graça, que é o casamento. Feito em aliança. Só que muitos pensam, muitos acham que para serem felizes, que para serem saciados, terem seus prazeres correspondidos, precisam abandonar Jesus. Preciso viver. Eu ouvi recentemente uma moça numa live falando que ela cresceu no Evangelho até os 18 anos, e aí quando chegou aos 18 anos, ela pirou o cabeção, ela fala assim. E aí ela saiu da igreja, ela era da Assembleia de Deus, saiu da igreja, fez tatuagem, foi para tudo que era farra, tudo que era festa, aproveitou, curtiu até os 22 anos. E descobriu que não era nada aquilo que ela precisava. E ela volta para a igreja. Ela voltou para a igreja. Porque, de fato, fora de Jesus não há vida. Fora de Jesus é só morte. Você pode ver aí zumbis andando pela rua, porque estão mortos espiritualmente. Trocam Jesus, deixam Jesus de lado, às vezes por uma questão ética. Não, me ofendeu. Esse discurso dele é muito grosso. Ele é insensível. Ele precisava ser mais inclusivo. Precisava baixar a régua um pouquinho, subir a régua ou baixar a régua, para passar por cima, passar por baixo, da maneira mais fácil, mas não é assim que ele faz. Se você não comer da minha carne e não beber do meu sangue, você não tem parte nenhuma comigo. Eu não vou estar em você, você não vai estar em mim. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. E nós vamos declarar isso que eu acabei de falar. Aqui nessa mesa não está
o corpo e o sangue de Jesus. Mas nós temos os elementos que representam isso. Que representam essa união. Jesus, na sua última refeição com os discípulos, antes dele ser crucificado, é isso que ele celebra. E quando eu leio Lucas 22, eu fico muito constrangido com a fala de Jesus, porque ele fala assim: eu desejei muito ter esse momento com vocês. E como pode alguém que está prestes a morrer, está prestes a sofrer da maneira como ele sabia que iria sofrer, e então ele vai partir o pão ali, ele vai distribuir o cálice, que está representando o que horas depois, de fato, acontecerá. O seu corpo será partido, o seu sangue será derramado. Mas ele faz aquilo com os discípulos. Porque aquele que não come a sua carne e não bebe seu sangue, não tem parte com ele. E quem não tem parte com ele, não pode participar da mesa do Senhor. Quem não tem Jesus em si mesmo, não pode tomar da ceia do Senhor. A reflexão que eu faço com você antes de celebrarmos a ceia é essa. Eu faço parte de Jesus. Jesus faz parte da minha vida. Eu tenho, de fato, a vida de Jesus em minha vida. Eu como e bebo esse pão e esse cálice todos os dias. Eu me alimento de Jesus, de fato, todos os dias. Ele é meu amigo cotidiano. Ele sabe das minhas dores. Ele sabe das minhas alegrias. Eu compartilho com Ele a minha vida. Minhas vitórias e meus fracassos, eu compartilho com Ele. Ele é alguém que anda comigo? Ou Ele é apenas uma pílula que eu tomo quando eu estou em baixa? Quando estou lá, deprê, aí eu ligo para o meu discipulador: ô velho, me dê uma palavra aí. Aí se reanima e vem de novo. Não, Jesus não é uma pílula. Jesus é uma pessoa que se relaciona comigo e com você. Porque nós estávamos mortos, como o texto que eu li de Efésios e Colossenses. Nós não tínhamos vida, porque o pecado destruiu isso. Mas Deus, vendo a necessidade do ser humano, Ele manda Jesus. E Jesus desce do céu para trazer a vida que estava morto. Jesus desce para que eu e você, de fato, tivéssemos vida. E tivéssemos vida plena, vida em abundância, como diz o texto de João. A vida que Ele tem para mim e para você, não é a vida de comer, trabalhar, dormir, comer, trabalhar, dormir. Mas é de fato desfrutar da vida plena que Ele tem para mim e para você. Eu tenho aprendido a desfrutar dessa vida abundante. Eu tenho aprendido. E eu desfruto dessa vida abundante em vários momentos da minha vida. Vários momentos da minha vida. Eu não perco a oportunidade. Hoje à tarde, eu ia postar no grupo dos pais um vídeo meu, mas eu fiquei com vergonha. Talvez eu poste mais tarde. Agora já estou falando publicamente aqui, né? Hoje à tarde, Júlia está aqui. Ela tirou a tarde para me maquiar. Julinha achou lá um estojinho de maquiagem, pegou o pincelzinho. Bora maquinar, papai? Aí eu, Júlia, isso é para mulher, papai. Boia, papai. Aí papai não resiste, né? Aí eu sentei no sofá lá e ela começou a pegar o pincelzinho e passar, minha testa ficou toda colorida e sombra nos olhos e tal. Aí eu gravei, botei no grupo da família. Eu estou desfrutando da vida abundante. Para mim, esse momento com ela é vida abundante. Você entende do que eu estou falando? Eu não estou falando de coisas extraordinariamente explosivas, velho. Eu estou falando do momento com a sua filha, pô. Eu estou falando do momento com a sua esposa, cara. Sabe, você fala assim: eu não tenho dinheiro para comer lá no Kadan, que é a comida japonesa. Não tem problema, velho. Tu chega no gauchão, tu compra hambúrguer por 15 conto. E você tem um momento
único com sua esposa, com sua filha, com seu filho. A vida abundante, ela está em valorizar os pequenos detalhes, em valorizar os pequenos momentos, em valorizar aquilo que você já tem na mão, em dar graça a Deus por aquilo que você já tem ao seu lado. Você não precisa ir para a Disney para descobrir que é vida abundante. Não, lá você não vai encontrar a vida abundante, você vai encontrar o Mickey e outros personagens. A vida abundante pode estar da pessoa ao seu lado. Você desfrutar os melhores momentos da sua vida. Porque a vida vai passar. E tem coisas que você não vai poder voltar atrás para fazer. Você não vai poder voltar atrás para refazer. Porque chega uma idade que você olha assim, cara, não dá mais. Eu já estou com 50 anos, eu não tenho mais como querer fazer algumas coisas, porque a idade não vai permitir. Não vai permitir. Então você está lá com 50 anos, eu quero ser fisiculturista com 50. Rapaz, é uma raridade de quem consegue. A vida depois de 50 é outra história. São novos planos. Você vai começar já a pensar em netos. Ô, Senhor. É, rapaz, a vida é abundante. Ter filho é bonita, né? Tem seus. Mas meu genro vai ser uma bênção. Ele vai ser dessa comunidade aqui que eu sei. Eu já gosto muito dele, eu já estou orando por ele já. Porque eu conheço ele. Não posso dar mais detalhes, senão eu já vou dar na cara, né, por quem eu oro. Mas é um menino dessa comunidade que eu amo de paixão. Admiro muito ele. É um homenzinho de verdade. Não vou parar de falar que é melhor. Mas a vida abundante está nesses detalhes que Deus nos proporciona viver. Nos dá a graça de viver. Poxa, velho, eu tenho uma filha adolescente. Eu tenho uma filha com 10 anos. Oi? Não, Júlia com 2 e Ana Luísa com 12. Eu tenho um casamento agraciado por Deus. Por que eu vou botar meu casamento a perder sendo negligente como marido? Você que está no grupo de casal, você sabe o que tem que fazer, né? Já está ligado aí, né? Quem está no grupo de casal sabe o que tem que fazer. Eu vivo a vida abundante, são nessas oportunidades que eu recebo ao acordar pela manhã. Preparar um bom almoço para minha esposa. É uma coisa que eu tenho alegria e satisfação em fazer. Buscar minha filha na escola. Parece besteira, parece coisa de rotina. Mas é um dos melhores horários do meu dia. Um dos melhores horários é buscar a Ana Luísa na escola. Porque o mesmo rostinho que ela tinha quando tinha 2 anos que eu ia buscar ela tem agora com 12. Isso me realiza. Isso me faz ser um cara pleno. O cara mais pancado sou eu, velho. Porque eu estou desfrutando do que Deus tem me permitido. Sonhar, realizar. Porque eu quero essa vida de Jesus em minha vida. Eu quero experimentar Jesus no meu dia a dia. Eu quero desfrutar de Jesus com todas as coisas que eu faço. Seja, como diz o texto, seja quer comais, quer bebais. Faça tudo para a glória de Deus. E é isso que eu busco fazer. Porque eu quero essa vida na minha vida. Participar da ceia para mim não é só mais um culto, não é só mais uma celebração. É a celebração, é a ceia, é o momento. Nós vamos participar da ceia agora. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios. Capítulo 11. Nós vamos ler do verso 23
até o verso de número 30. As palavras do apóstolo Paulo diz assim: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se come do pão ou bebe do cálice, sem honrar o corpo de Cristo, come e bebe julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Até aí. Eu quero convidar Mateus Rios aqui e o Wellington também para orar e consagrar esses elementos. A multidão, ela busca pão. Ela busca, como disse Lucas, a multidão busca encher a barriga. A multidão quer encher a barriga. A multidão quer pão, quer encher a barriga. Discípulos buscam relacionamento. Discípulo busca estar com Jesus. Jesus diz: desejou estar convosco. Notem que não era apenas dar pão, porque o pão poderia ser mandado, mas era estar, né? A ceia, Jesus estar conosco, é a presença dele, né? É o prezar e buscar estar com Jesus, é o assentar à mesa, é os relacionamentos, como muito, né, cita Murilo aqui, a mesa que cura. A ceia, ela tem esse significado de vida, e não é a vida, como bem disse Lucas, não é uma vida qualquer, mas é a vida abundante, a vida que Jesus deu para mim e para você. O pão, ele fala até assim nesse mesmo texto que Lucas deu, né? Você está com fome? Come em casa. Ele não está falando de pão, de alimento para saciar a fome física, né? O povo, a multidão busca o que perece. Discípulo busca na eternidade. Eu convido você a se colocar de pé, nós vamos orar. Que estão aqui os cálices, o pão, onde nós iremos consagrar ao Senhor, não apenas como um rito que uma instituição assim o criou, mas, né, Paulo diz, né, o Senhor Jesus, né, recebido do Senhor, é uma ordenança dada por Deus, e assim como Jesus fez, é assim que nós o fazemos. Diz que da mesma forma que Jesus fez a igreja, nós aqui o fazemos. Pai bendito, te louvamos por esse privilégio que o Senhor nos concede nesta noite, em participarmos da ceia do Senhor. Privilégio de participarmos da comunhão, privilégio de termos a revelação de saber a importância de um momento como este, um momento de comunhão, um momento que celebramos a vida do Senhor, a ressurreição, um momento que celebramos e esperamos aqui, Senhor, a tua volta, um momento que o Senhor nos ordena a sempre fazermos em memória de ti. Não fazemos isto apenas para um cumprimento de agenda, fazemos em obediência a um mandamento, a uma direção,
a uma ordenança do Senhor. E aqui estão esses alimentos, e assim como o Senhor também o fez, nós o fazemos nessa noite. Nós consagramos, nós apresentamos diante de Ti, Senhor, o pão. Nós apresentamos diante do Senhor este pão, o corpo, assim como o Senhor disseste, este é o meu corpo que é dado por vós. E da mesma forma o Senhor apresenta os cálices dizendo, este é o meu sangue que é derramado em favor de muitos. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. E em memória do Senhor é que nós estamos reunidos nessa noite. Em memória do Senhor que nós louvamos, adoramos, cantamos, salmodiamos. Em memória do Senhor que nós consagramos a Ti. Rendemos graças porque foi através deste corpo e deste sangue que nós tivemos vida. Foi através dessa entrega e deste amor que nós fomos alcançados. Foi através do perdão dos nossos pecados que nós encontramos a paz, a vida, a salvação no Senhor. Te agradecemos por estes alimentos. Pedimos que a bênção do Senhor esteja sendo derramada abundantemente sobre esses alimentos. De maneira tal, Senhor, de maneira tal que quando ingerirmos ao nosso corpo, Senhor, a porção que o Senhor tem para a vida de cada pessoa, seja também acrescentada e derramada nesta noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Os diáconos, por favor, alguns líderes, pode ficar à vontade. Participam todos aqueles que estão em comunhão com a sua igreja, mesmo que tenhamos pessoas aqui conosco que fazem parte de uma outra comunidade, de uma outra denominação, você pode também participar. Você que ainda não foi batizado, né? Se prive desse momento, né? Aguarde o momento do seu batismo para posteriormente você estar assim participando. Tem alguém aqui que vai participar pela primeira vez? Alguém que batizou-se recentemente aqui? Não tem ninguém? Eu ia dar um carro para você.
nossas vidas, Senhor, Senhor, nosso pão, teu reino vem. Vamos cantar, pois teu é o reino. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Mais uma vez, teu é o reino, teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Pra finalizar, teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Aleluia. Aleluia. Aí no seu kit ceia, a parte de cima, você só precisa forçar um pouco com o dedo que ela vai. Aí só retirar isso aqui. Você pode estar fazendo isso. Sim, Mateus lembrou bem. Ficou alguém sem pegar? Todos estão aí? Pessoal ali na mídia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos inimigos. É um momento de você pensar também. Se caso está com bronca com alguém, se caso está com o coração ainda arranhado com alguém, que seja aqui no corpo, ou que seja na família, é um momento de você pensar, tanto o que cantamos quanto o que ouvimos. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendidos. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Você que está com o seu pão aí na mão, você pode comer em memória do Senhor. Que semelhantemente, depois de ter ceado, depois de ter comido o pão, se que tomou o cálice, e nós estamos aqui com o cálice em nossas mãos, e disse: esse é o meu sangue que é derramado, em favor de muitos. Esses muitos estavam nós incluídos ali. O sangue de uma nova aliança, o precioso sangue em Cristo Jesus. E é um sangue da comunhão também. Eu gostaria que você, assim, se você pudesse, você trocasse esse cálice com uma pessoa ao seu lado, ou duas, num sinal de comunhão, num sinal de aliança, num sinal, eu sou um com você, diga algumas coisas. Quem sabe você está do lado de uma pessoa que você está chateado, você fala assim: eu sou um com você, mas estou zangado, me perdoe. Quem sabe? E se antes de você tomar, você lembrar aí de alguma coisa com alguém também, você vai até ele, Quem sabe você está zangado com o seu líder, e essa noite você chega e ele não está nem sabendo disso, e você pede perdão para ele nessa noite, e fica tudo em paz. Vamos ficar de pé, vamos ceiar aqui, vamos tomar do cálice de pé.
Tenho comunhão contigo, meu amado. Louvado seja Deus, glória a Deus. Glória a Deus, a beleza desse momento, a seriedade desse momento. Muitos foram saciados à fome, comeram o pão, mas Jesus só sentou à mesa para dar dele mesmo com os discípulos. É um privilégio para você como discípulo. Esse é o momento que Jesus, inclusive, ele é um momento que ele seleciona. É um momento que ele faz com os seus discípulos. É um momento que ele chama os seus discípulos e diz: olha, este é o pão da vida. Este é o meu corpo, este é o meu sangue, que é dado, que é derramado. É um momento de relacionamento, é um momento de intimidade. Não é um momento com a multidão, é um momento com os discípulos. É um momento de intimidade profundo, de alma, de relação, de verdade, de sinceridade. Então, em memória do Senhor, entendendo todas essas coisas, bebei dele todos. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Toda a terra está cheia da tua glória. Te louvamos, Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nosso Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Tu não esperaste, Senhor, que fôssemos a ti, mas tu viestes a nós. O Senhor nos amou primeiro. O Senhor teve misericórdia de nós e não permitiu, Senhor, que fôssemos devorados. As tuas misericórdias são a única causa de não sermos consumidos todos os dias, porque muitas são as tuas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. E como igreja reunidos aqui nesta noite, nós te louvamos por esta graça, a graça que veio até nós, a graça de ter dado a Jesus como expressão do amor do Senhor, porque o Senhor amou o mundo de uma maneira tal, que deu o seu único Filho, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. Porque o Senhor prova o seu amor para conosco, para com a minha vida, em que Cristo morreu por nós, ainda que nós éramos pecadores. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Louvamos o teu nome pela comunhão com o teu Espírito Santo. Louvamos o teu nome pela comunhão com os nossos irmãos. Louvamos o teu nome pelo cuidado que o Senhor tem derramado sobre esta igreja, pelo pastoreio, Senhor, que o Senhor nos colocou debaixo de um pastoreio, de um cuidado. Louvamos o teu nome, Deus, pela vida de Niles, de Fernanda. Louvamos o teu nome, ó Deus, pela vida de cada presbítero que compõe aqui, Senhor, este campo de ministério. Louvamos o teu nome por cada missionário, por cada líder. Louvamos o teu nome porque sabemos que a tua graça tem nos capacitado a andarmos conforme aquilo que agrada ao Senhor. O desejo do nosso coração de te agradar é movido pela tua graça. Te louvamos, te adoramos. Muito obrigado, Pai querido. Muito obrigado por essa noite, por essa comunhão. Muito obrigado por essa ceia. Muito obrigado pela vida dos diáconos que aqui arrumaram este lugar. Muito obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo
que conduz todas as coisas que nós fazemos para o Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.